Bom, senhores, dando continuidade, vamos então examinar agora mais uma característica do órgão, que estávamos examinando no bloco passado, que é a característica acerca da capacidade processual do órgão. Vimos que, em regra, o órgão não tem capacidade processual, mas que essa ausência de capacidade para estar em juízo traz para nós algumas exceções para a prova. A primeira exceção, já vimos, que é a hipótese do consumidor, lá no artigo 82, inciso 3º, da Lei 8.078 de 90. A próxima exceção, que começamos a examinar no bloco passado, é a questão dos órgãos chamados órgãos independentes. Então, quem seriam os órgãos independentes? São órgãos cuja competência é aurida, é retirada diretamente da Constituição Federal. Então, órgãos independentes são aqueles órgãos cuja competência é retirada diretamente da Constituição Federal. A competência deflui diretamente da Constituição. São órgãos com previsão na Constituição. Dizem alguns autores que a competência, além de estar na Constituição, deve estar também detalhada na Constituição. São órgãos de envergadura constitucional, como diz o professor José dos Santos Carvalho Filho. Que órgãos seriam esses? Órgãos de envergadura constitucional. Bom, vamos dividir por poderes. No poder executivo, são órgãos independentes. As chefias do poder executivo. Então, todas as chefias do poder executivo são classificados como órgãos independentes. Presidência da República, Governadoria dos Estados e Gabinete dos Prefeitos. No poder legislativo, são órgãos independentes. Todas as casas legislativas. Ou seja, Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados. No plano estadual, as Assembleias Legislativas dos Estados. E no plano municipal, a Câmara dos Vereadores. No Distrito Federal, a Câmara Legislativa do DF. Câmara Legislativa do Distrito Federal. No Poder Judiciário, são órgãos independentes. Todos os órgãos do artigo 92 da Constituição. Todos os órgãos do artigo 92 da Constituição são órgãos independentes, porque tem previsão na Constituição. STF, STJ, Tribunais Superiores, CNJ, Tribunais de Justiça dos Estados, juízes estaduais, juízes federais. Note, aqui só uma observação. A Constituição fala que o juiz é o órgão. Artigo 92, por exemplo, inciso 7º. São órgãos do Poder Judiciário, os Tribunais de Justiça dos Estados e os juízes estaduais. Isso a Constituição diz expressamente. Só que o direito administrativo entende que essa abordagem não é técnica, porque o juiz não é órgão. O órgão é o juízo. O juiz é o agente público. Então, é técnico dizer que o juízo é o órgão e o juiz é o agente, ok? Então, todos os órgãos do 92 são órgãos também independentes. Além desses, citamos também o Ministério Público como órgão independente e o Tribunal de Contas também como órgão independente. Então, Ministério Público, órgão independente, Tribunal de Contas, órgão independente. Havia uma discussão na doutrina e na jurisprudência acerca do órgão Defensoria Pública. Se a Defensoria Pública seria ou não um órgão independente. E essa discussão surgiu por quê? Surgiu porque a Emenda Constitucional 45, de 2004, acrescentou no artigo 134 da Constituição o parágrafo 2º. Então, o 134 da Constituição
acrescido, parágrafo 2º, acrescido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, diz expressamente que o órgão Defensoria Pública possui autonomia funcional. Ora, se o órgão possui autonomia funcional, ele é um órgão independente, ele não se subordina a nenhum outro órgão. Tem envergadura constitucional e autonomia funcional, passaram a sustentar alguns autores, que seriam órgãos independentes, as defensorias públicas dos estados. Só que essa era uma posição ainda minoritária. Alguns autores de direito constitucional e administrativo sustentavam isso. Nós, então, dizíamos para os alunos que numa prova da defensoria, uma prova para defensor público, você deveria sustentar essa posição. Só que em outros concursos, a doutrina dizia, majoritária, que a defensoria seria um órgão autônomo e não independente. Contudo, recentemente, o STF apreciou uma questão oriunda do Estado de Minas Gerais, uma lei complementar do Estado de Minas Gerais, a Lei Complementar 117 de 2007. No seu artigo 10, essa lei dizia que o órgão Defensoria Pública de Minas Gerais seria subordinado ao órgão Governadoria do Estado de Minas Gerais. Em face dessa lei, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade. E o Supremo, recentemente, declarou esse artigo 10 inconstitucional, por lesão ao artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal, dizendo que o órgão Defensoria não poderia ser subordinado ao órgão Governadoria, sob pena de se lesar o artigo 134, parágrafo 2º da Constituição, que deu à Defensoria Pública autonomia funcional. Então não há mais como negar que o órgão Defensoria é um órgão também independente, de envergadura constitucional, assim como o Ministério Público. Ok? Então essa questão era uma questão cinzenta, era uma questão nebulosa, mas o Supremo, recentemente, quando declara a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei Complementar 117 de 2007, dizendo que ela não poderia ser subordinada ao órgão Governadoria, como disse a lei do Estado de Minas, ora, está dizendo que a Defensoria não é subordinada ao principal órgão, ao órgão de topo do Estado, que é a Governadoria. Se não é subordinado ao órgão da Governadoria, não é subordinado a nenhum outro órgão. Sob pena de se lesar o 134, parágrafo 2º, disse o Supremo no seu voto, né? na sua decisão. Sendo assim, não há dúvida que se cair, for cobrado no exame, Defensoria Pública é órgão independente? É órgão independente à luz dessa jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Ok, senhores? Isso é uma matéria nova. Você não vai encontrar isso nos manuais, porque isso foi julgado tem 2 meses. Então isso só vai ser atualizado nos livros de direito administrativo, Carvalhinho, Celso Antônio, Maria Silvia, nas próximas edições. Então cuidado com o manual que você está estudando, porque muitos manuais classificavam as defensorias públicas como órgãos autônomos. E essa lei do Estado de Minas fez exatamente isso. Se você abrir a Lei Complementar 117 de 2007, artigo 10, você vai ver que a lei chamava a defensoria de órgão autônomo, porque justamente era subordinada ao órgão Governadoria, só que o Supremo declarou inconstitucional, há 2 meses atrás. Certo? Então, cuidado com o material que você está estudando. Por isso que eu falei no início, no primeiro bloco, que um dos objetivos, né, ou seja, uma das estratégias para o atingimento do objetivo, que é a aprovação no exame, é você acompanhar a jurisprudência do Supremo. Porque o Supremo aprecia determinados temas e muda o entendimento, e o manual que você estuda pode estar desatualizado. Até que ele se atualize, já ocorreu a prova. E aí você estudou por um material desatualizado. E aí é cobrada aquela questão no exame, e você erra porque ele pede de acordo com a jurisprudência do Supremo. Por isso que é fundamental o acompanhamento e a leitura dos informativos. Ok? Sei que ler informativo não é
uma das tarefas não é a mais agradável, mas se nós estamos embrenhados num projeto que é de aprovação, né, e o nosso compromisso aqui é com a aprovação, eu não posso dizer para você, leia se der tempo. Não tem como fazer isso, porque eu estaria sendo leviano. Ou seja, você tem de ler informativo. Concurso jurídico tem de ler informativo. E aí, se você está pleiteando uma habilitação para advogar, como defender o seu cliente, né, em determinada posição em que o Supremo está julgando diferente. Se você não acompanha a jurisprudência dos tribunais superiores e cada vez mais com edições de súmula vinculante, com teorias do controle de constitucionalidade, de abstrativização do controle difuso de constitucionalidade, que é uma tese que o professor Gilmar Mendes defende, né? Ou seja, como advogar sem conhecer a jurisprudência dos tribunais superiores? Não há como, senhores. Não há como. Não há como fazer isso. Até porque o Supremo pode ter alterado uma posição e essa alteração seja favorável ao seu cliente. Se você não conhece aquela alteração, a sua defesa não vai ser plena. A sua defesa não vai ser eficaz. Porque você poderia estar sustentando numa apelação que a jurisprudência do Supremo foi alterada recentemente. E a posição nova é favorável ao seu cliente. Para que o tribunal possa, por exemplo, inadmitir um recurso extraordinário interposto contra uma apelação que foi julgada favorável ao seu cliente. E aí você encontra razões de apelação ou encontra razões do recurso extraordinário interposto pela outra parte, você sustenta que não merece prosseguir aquele recurso, não merece ser acolhido, não merece ser admitido o recurso extraordinário, porque a jurisprudência do Supremo foi alterada e agora a jurisprudência é no sentido da tese do seu cliente, né, favorável ao seu cliente. Então você encontra razões de recurso extraordinário, você sustenta a posição recente do Supremo. Como fazer isso se você não conhecer essas posições? Não há como advogar. Não há como advogar com qualidade. Então, se o exame de ordem é justamente para isso, né, nós temos de acompanhar os informativos do STF e do STJ. Leitura obrigatória. Se eu dissesse que não, eu estaria sendo leviano. Não seria justo da minha parte sustentar isso. Ok, senhores? Então, a leitura é obrigatória para o exercício da sua profissão. Nada mais do que isso, para o exercício da profissão. Você está pretendendo ser habilitado, né, com o exame de ordem para poder exercê-la. Ok? Então, fica aí esse informativo recente do Supremo, 2 meses, que a Defensoria Pública é órgão independente em virtude dessa ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 10 da Lei 117 de 2007 do Estado de Minas Gerais. Ok? Bom, então, esses são os órgãos independentes. Esses órgãos independentes, eles podem estar em juízo, ainda que não tenham personalidade jurídica própria. Mas para defender qualquer prerrogativa, essa é a pergunta. Eles podem ir a juízo deduzindo qualquer tipo de pretensão? Vai dizer a doutrina, não. Eles só podem ir a juízo deduzindo pretensões que estejam umbilicalmente ligadas às suas atribuições constitucionais. Em outras palavras, eles só podem ir a juízo, eles só têm legitimidade para ir a juízo, só têm capacidade judiciária, se eles forem a juízo, deduzir pretensões visando proteger, assegurar uma das suas atribuições constitucionais. Eles não podem deduzir qualquer pretensão. Exemplo, Tribunal de Contas é um órgão independente. E como a Constituição diz lá no artigo 71 e seguintes, artigo 71, inciso 1º, para ser mais específico, uma das competências constitucionais do órgão Tribunal de Contas é apreciar as contas do chefe do Poder Executivo. Então, uma das suas prerrogativas é apreciar as contas dos chefes do Executivo, do governador,
Se for Tribunal de Contas Estadual, do Presidente da República, se for Tribunal de Contas da União e se for Tribunal de Contas do município, que nós só temos dois, Tribunal de Contas do município do Rio e Tribunal de Contas do município de São Paulo, dos respectivos prefeitos. Esse tribunal, ou esses tribunais, têm atribuição constitucional para apreciar as contas. Não é julgar. Então, puxa um OBS aí, categoria. A prova troca esses nomes. Isso geralmente cai em direito constitucional. Mas é um ponto na sua prova se isso cair. Então você vai ficar atento para a seguinte questão. Se cair questão sobre o Tribunal de Contas, se ele no item estiver dizendo que compete ao Tribunal de Contas julgar as contas do chefe do Poder Executivo, marque errado. Porque o Tribunal de Contas não julga as contas do chefe do Executivo. Ele apenas aprecia. O verbo que está na Constituição, no artigo 71, inciso 1º, não é julgar, é apreciar as contas. E é comum em concurso público e em exame de ordem, o examinador trocar o verbo. Ele tira o verbo apreciar e coloca julgar. Gabarito errado. Então, o presidente da República tem suas contas apreciadas pelo Tribunal de Contas e não julgadas. Note, se é de competência constitucional do Tribunal de Contas apreciar as contas do chefe do Executivo para aprová-las ou reprová-las, é natural que imagine-se o seguinte: o Tribunal de Contas tem que apresentar as contas. Se o Tribunal de Contas não apresentar as contas, como é que se o órgão presidente da República não apreciar as contas, como é que o tribunal irá julgar? Note, quando a presidência da República não apresenta as contas ao respectivo tribunal, a presidência da República pratica um ato omissivo, porque tinha a obrigação de apresentar. O Tribunal de Contas, então, poderia forçosamente obrigar a presidência da República a apresentar as contas? Não, porque entre o órgão Tribunal de Contas e a presidência da República não há hierarquia. Ambos são órgãos de envergadura constitucional. Não há entre eles relação de subordinação. Sendo assim, como o Tribunal de Contas não pode fazer juízo, não pode fazer justiça com as próprias mãos, não poderia ingressar no órgão presidente da República e retirar as contas à força, o que ele poderia fazer, então? Ajuizar um mandado de segurança. Uma ação constitucional mandamental para que o juízo competente determinasse ao órgão presidência da República a apresentação das contas. Para que o juízo competente, Tribunal de Contas do Estado, ajuize um mandado de segurança para que o juízo estadual competente determinasse, para o juízo competente, para que ele determinasse o órgão governadoria, que tem a atribuição no STJ, então esse mandado de segurança seria no STJ, para que o órgão judicial competente, ou jurisdicional competente, nesse caso o STJ, obrigasse ao órgão governadoria a apresentar as contas ao respectivo tribunal. Então o órgão tribunal, ainda que sem personalidade jurídica própria, ele estaria em juízo deduzindo uma pretensão pela via do mandado de segurança. E você encontra várias jurisprudências nos tribunais admitindo a competência, ou melhor, a atribuição, a capacidade judiciária do órgão Tribunal de Contas para estar em juízo. Deduzindo qualquer pretensão? Não. Isso é importante. É isso que vai cair na prova. Ele pode deduzir qualquer pretensão em juízo? Não. Essa é a pergunta da prova. Somente pretensões umbilicalmente ligadas às suas prerrogativas constitucionais, para proteger as suas atribuições constitucionais que estejam sendo lesadas ou estejam na ameaça de sofrendo ameaça de ser lesadas. Então essa seria a segunda exceção em que um órgão teria capacidade judiciária. Ok? Fechando esse ponto, então, órgão não possui capacidade judiciária, duas exceções. Uma exceção advinda da lei, Código de Defesa do Consumidor. Outra exceção advinda da doutrina e da jurisprudência. Órgãos independentes ou de envergadura constitucional
que estejam deduzindo pretensões umbilicalmente ligadas às suas atribuições constitucionais. Ponto. Então, enfrentamos aí mais uma característica dos órgãos. E para terminar, a teoria do órgão, e avançarmos para um ponto seguinte, vamos agora examinar a classificação dos órgãos. A classificação dos órgãos. Nós vamos trabalhar com a classificação do professor Eli Lopes Meirelles. E por que vamos trabalhar com a classificação do professor Eli? Porque é que geralmente é cobrado em prova. Não só em exame de ordem, mas também em provas de concurso. Esse nosso caso aqui, em exame de ordem. O Eli, então coloque aí, próximo ponto, né? Ponto 5. Ponto 4 foi características. Ponto 5, classificação dos órgãos. De acordo com o professor Eli Lopes Meirelles, os órgãos se dividem em 3 classificações. Então, 5.1, quanto à posição estatal. Então, 5.1, quanto à posição estatal do órgão. 5.2, quanto à estrutura funcional do órgão. 5.2, quanto à estrutura funcional do órgão. 5.3, quanto ao poder de decisão do órgão. 5.3, quanto ao poder de decisão do órgão. Então vamos examinar essas 3 classificações, que são as principais. Vamos começar pela primeira. Os órgãos podem ser classificados quanto à sua posição estatal. Vou pedir uma tela em branco. Então, primeira classificação, temos aí a classificação 5.1, quanto à posição estatal do órgão. Quanto à posição estatal do órgão. Quanto à posição estatal, os órgãos se subdividem em 4 categorias. Então, os órgãos se subdividem em 4 subespécies. Quanto à posição estatal, os órgãos podem ser órgãos independentes, podem ser órgãos autônomos, podem ser órgãos superiores, podem ser órgãos subalternos. Então, órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Vamos examinar os órgãos independentes. Pode voltar para mim, por favor. Nós já iniciamos o exame dos órgãos independentes. Vamos só melhorar e trazer mais informações que podem ser cobradas em prova. Órgãos independentes são aqueles cuja competência é aurida diretamente da Constituição. Inclusive, nós já demos exemplos de órgãos independentes. Já exemplificamos. No Executivo, as chefias do Executivo. No Legislativo, as casas legislativas. No Judiciário, os órgãos do 92 da Constituição. Ministério Público, Tribunal de Contas e, recentemente, o Supremo, depois da ADIM, vem examinando também a Defensoria Pública como órgão independente. Quais são as características desses órgãos independentes? Primeira característica que marca esses órgãos independentes é que eles têm previsão na Constituição. Ou seja, são órgãos de envergadura constitucional, como sustenta o Carvalhinho. Então, são órgãos que têm previsão na Constituição Federal. Uma segunda classificação, uma segunda característica importante é a ausência de subordinação hierárquica. Esses órgãos não se subordinam a nenhum outro órgão. Então, numa prova de ordem, num exame de ordem, você vai dizer o seguinte, que esses órgãos somente se subordinam à Constituição Federal. Eles não se subordinam a nenhum outro órgão da administração pública.
Eles somente se subordinariam à Constituição Federal. Não se subordinam a nenhum outro órgão. Eles ocupam o topo, o ponto máximo da estrutura orgânico-administrativa do Estado. Eles são órgãos de topo, órgãos de cúpula. Ocupam o topo da estrutura organizacional dentro da estrutura administrativa do Estado. Esses órgãos têm ampla discricionariedade administrativa. Esses órgãos possuem ampla discricionariedade administrativa. Esses órgãos que possuem ampla discricionariedade administrativa, esses órgãos são geralmente chefiados por agentes políticos. Então nós vamos falar em aula seguinte sobre um tema que é agentes públicos. E nesse tema nós vamos falar sobre os agentes políticos. Uma questão relevante sobre agentes políticos, que é a questão da improbidade administrativa. Se o agente político responde ou não por improbidade administrativa. Quem pretenda fazer segunda fase em direito administrativo, que é, na verdade, uma das matérias primordiais, né, para você fazer segunda fase, sem demérito nenhum para nenhuma outra matéria em segunda fase, direito administrativo tem poucas peças. Tem 4 ou 5 peças no máximo que podem ser cobradas. Sendo assim, a previsão ou a previsibilidade é grande para uma peça processual numa segunda fase. Geralmente cai mandado de segurança, ação civil pública, ação popular, direito de petição, um parecer. Então, você fica ali entre 4 e 5 peças. Nós vamos trabalhar na segunda fase. Para quem interessar, gostar da matéria, gostar de direito público, né? Convido para fazer a segunda fase em direito administrativo e procuraremos aí garantir a sua aprovação, obviamente, dentro do que couber a nós, né? Você tem que fazer sua parte também na segunda fase. Então fica aí o convite para quem tiver interesse em fazer segunda fase de direito administrativo. Nós vamos discutir questões mais profundas, como por exemplo essa. Se o agente político responde ou não por improbidade administrativa, nós temos 2 correntes. Havia uma corrente que vem sendo superada no Supremo, informativo 471, informativo 295, que o agente político não responderia por improbidade administrativa, só por crime de responsabilidade. Essa posição vem sendo alterada. No informativo 667, o Supremo entendeu que um deputado federal responde por improbidade administrativa e o juízo competente é o juízo de primeiro grau. Ou seja, nós vamos discutir isso, mas com mais profundidade na segunda fase, ok? Nas turmas de segunda fase. Bom, voltando para essa abordagem de primeira fase. O órgão independente tem como característica ser chefiado por agentes políticos. Então a doutrina costuma dizer que há uma estreita relação entre órgão independente e agente político. De que forma? Se você sustenta que a presidência da República é um órgão independente, o presidente da República é agente político. Se você sustenta que o Senado Federal é um órgão independente, o senador é um agente político. Então há uma estreita relação entre órgão independente e agente político. Então essa é uma primeira classificação de órgão. Órgãos independentes têm sua competência aurida da Constituição, retirada diretamente da Constituição, não se subordinam a nenhum outro órgão, têm ampla discricionariedade administrativa, alguns órgãos têm discricionariedade inclusive política, são chefiados por agentes políticos. E os exemplos nós já citamos, certo? Estou chegando ao fim desse bloco e te convido então para que no próximo bloco a gente continue examinando essa classificação agora com os órgãos autônomos, que seriam aqueles imediatamente abaixo dos órgãos independentes. Então te espero no próximo bloco para dar continuidade. Um abraço, até lá.